3h50, hoje, 10 de setembro, é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. A gente já falou um pouco sobre isso no quadro CBN Educação, mas agora nós vamos ouvir a professora e mestre em Direito Penal, Jennifer Moraes, porque existe... O Código Penal ele garante a proteção contra o incentivo ao suicídio, e foi algo até citado na entrevista da professora. Quero agradecer a doutora Jennifer por conversar com a gente ao vivo aqui no Estúdio CBN. Muito boa tarde, seja bem-vinda, doutora Jennifer. Boa tarde a todos, é um prazer muito grande para mim falar contigo, participar aqui do programa, falar com a sua audiência, sobretudo num tema tão importante como esse, né? Exatamente, né? A gente pensa que é algo muito isolado, mas pode acontecer com qualquer pessoa, né? Por exemplo, em 2021, há 3 anos, segundo o Ministério da Saúde, mais de 15.500 suicídios foram registrados no Brasil. Isso significa uma morte a cada 34 minutos. Então, e a gente está vendo, e foi citado em outra entrevista aqui, que tem gente, infelizmente, na internet principalmente, que ainda é uma terra sem lei em muitos casos, que tem gente que incentiva esse tipo de coisa. Então, eu queria que você explicasse para a gente, né, o Código Penal, como é que ele garante a proteção contra esse incentivo ao suicídio no país. Perfeito, né? Atualmente, nós temos no artigo 122 do Código Penal um dispositivo que pune justamente a conduta daquele que auxilia, instiga, né? Ou seja, cria na pessoa a ideia de cometer suicídio. Aliás, instiga, alimenta, né? A ideia da pessoa de cometer suicídio. Ou induz, que é criar efetivamente a ideia da pessoa de cometer suicídio. E isso tem um tratamento diferenciado em cada hipótese distinta, né? Então, por exemplo, no caso desse delito ter sido cometido contra um menor de idade, a pena ela é muito mais grave. Se for cometida contra um menor de 14 anos, por exemplo, se esse suicídio se consuma, né, ou se essa tentativa de suicídio resulta em uma lesão corporal gravíssima, a pessoa sequer vai receber a pena do artigo 122. Ela vai ou receber a pena do homicídio, ou ela vai receber a pena da própria lesão corporal gravíssima. Então, a tutela que nós temos hoje no Código Penal, ela é abrangente, né, e ela pune de forma mais grave os fatos quando eles são cometidos por meio virtual, né? Então, atualmente, essas penas, que no dispositivo simples elas são de 6 meses a 2 anos, elas podem ser punidas em dobro se esse fato for cometido através das redes de computador e até mesmo ela pode ser aplicada também em dobro se for, né, se o agente que cometeu isso for o administrador, o responsável ali por uma comunidade virtual. Então, o tratamento que nós temos hoje, ele é muito abrangente. Tá? Ele é um pouco distinto da situação que nós tínhamos antes de 2019. Óbvio que tudo, doutora Jennifer, tem defesa, né? Aí vai se dizer que quando alguém tira a própria vida, foi uma opção própria, né? E vai defender que esse incentivo não foi o suficiente. Aqui a gente está falando de lei. É claro que cada juiz vai ter uma sentença, né? Mas a lei, como a senhora está explicando, ela pode responsabilizar, ela deve responsabilizar outras pessoas quando acontece um caso de suicídio provocado. Uhum. Exatamente. O ponto de partida desse dispositivo sempre foi a ideia de que a pessoa que ela está numa situação, né, na iminência de cometer um suicídio, ela é uma pessoa que está em uma situação de vulnerabilidade. Ela já está afetada psicologicamente. E a ideia desse dispositivo é justamente punir um terceiro que se vale dessa situação de fragilidade da vítima e a leva a tentar cometer esse ato, né? Logicamente que quando esse artigo foi criado, né, lá em 1940, nós tínhamos uma outra estrutura. Então, naquela época, o foco realmente era o suicídio, né? Para você ter uma ideia, naquela época, para punir o agente, a pessoa precisaria tentar o suicídio e precisaria ter, ao menos, ali uma lesão corporal causada na pessoa. Hoje em dia não é mais assim, né? Infelizmente, em 2019, esse dispositivo foi mudado. E agora ele tutela tanto o suicídio, né? Ou seja, pune a pessoa que auxilia ali alguém a cometer suicídio,
quanto a pessoa que auxilia alguém maior de idade a se automutilar. Ou seja, o suicídio hoje ele perdeu protagonismo na nossa legislação. Logicamente que a situação ainda é punida, né? Mas o legislador resolveu dar o mesmo grau de gravidade à conduta daquele que contribui para o suicídio para a conduta daquele que somente auxilia alguém a cortar um membro do próprio corpo, né? Se lesionar de alguma forma. Exato. Infelizmente o nosso tempo é muito curto aqui no Estúdio CBN. Queria falar de bullying, queria falar de muita coisa. Vou até convidar, hoje é a data redonda, dia 10 de setembro, mas vou convidar a doutora Jennifer para conversar mais uma vez com a gente nos próximos dias sobre esse assunto, para a gente trazer aqui, porque é uma discussão muito séria e muitas vezes o suicídio é provocado e nós estamos no Setembro Amarelo. Então aqui no ar eu já a convido, doutora Jennifer Moraes, que é professora e mestre em Direito Penal. Infelizmente, hoje a gente não tem mais tempo, mas eu quero agradecê-la hoje e já chamando para uma próxima aqui para a gente continuar esse assunto. Eu que agradeço, está super aceito o convite, eu estou à disposição. Muito obrigado, boa tarde, 3h57.